Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Então, hoje, no satsang desse sábado, a gente vai continuar com a história do Avatar de Vishnu Ramachandra, né, que foi falado o sábado passado, a história que é o Ramayana. O Ramayana é uma epopeia, é a maior epopeia que existe na humanidade, e a cultura védica ela é baseada nos valores, né, do Ramayana, que são os personagens principais são Ramachandra, que é o avatar de Vishnu, a sua consorte Sita, o irmão de Ramachandra Lakshmana e o seu servo querido, amado, que é Hanuman, que é com a cabeça de macaco. Né, o macaco, não, perdão, macaco que é como um ser humano, que simboliza a devoção pura, né, a Ramachandra. Então, ele fez a semana passada, ele contou a história, assim, os pontos principais, e parou no final, né, explicando que quando eles voltaram, quando Sita voltou ao reino, que viveu com ele, e aí teve um boato de que ela tinha sido contaminada pelo Ravana, né, aquele Asura que raptou Sita. Então, esse boato fez com que, porque Ramachandra era o rei perfeito, né, que seguia o Dharma de forma perfeita, ele se diz, né, se explica que Ramachandra baniu Sita e ela estava grávida. E ela tomou refúgio com o sábio Valmiki, a eremitério desse sábio Valmiki. Então, ele parou. Não sei se vocês chegaram a ouvir o vídeo, a rever o vídeo do satsang do sábado passado. Ele parou é um suspense, né? Ele parou nesse ponto para explicar por que Ramachandra baniu Sita. Bom dia, Prabhu. Namastê. Bom dia para todos, Namastê, Hare Krishna. Antes de nós continuarmos, que tal nós já tirarmos a foto? Porque assim eu posso dar uma olhadinha no rosto das pessoas na sala e ter aquela sensação boa de estar falando com humanos, porque essa sensação de falar com robozinhos não é muito boa. Pelo menos para eu ver inicialmente, tá? E depois a gente dá sequência, tá bom? Quer que eu tire a foto? Pode tirar, então... o pessoal que está aí, que quiser abrir a câmera agora, tá bom? Que está ouvindo, para mim é um conforto saber que vocês existem e que vocês são reais. É uma sensação muito boa, tá? E eu preciso disso. Acho que vocês devem ter essa sensação eventualmente, né? Então, é só para que a gente, né, mantenha a nossa humanidade básica. Ok? Então, Prontinho? vou contar até 3. Em 1, em 2, em 3. Hare Hare Krishna. Krishna. Pronto. Obrigada. Muito bem. Agora, eu já sei que vocês estão aí, tá? Olha só, gente, deixa eu só dar uma informação. O conhecimento, ele é vivo. Esses conhecimentos, eles são orgânicos, eles são vivos e eles são sensíveis. Então, se você quiser interagir com esses conhecimentos, se você deseja que eles floresçam dentro de você e se tornem uma experiência de realidade, chama-se Vijnana, que significa realização. Então é importante que vocês deem atenção a ele. Isso não significa que vocês precisam ficar com a câmera aberta, tá? As minhas alunas, sim, é um acordo que nós temos, né? Pelo menos 2 delas, só para manter aqui a minha humanidade, né? Mas, assim, as demais podem manter as suas câmeras fechadas. Entretanto, usem essa imensa qualidade que vocês têm de mulher, de ser feminino, que é a capacidade incrível de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, bem feitas. Tá? Então, a mesma atenção que você tiver que dar para o seu cachorrinho, dê para mim, enquanto você está ouvindo. Não pode focar no cachorrinho e me abandonar, porque aí você perde essa capacidade feminina de ser.
Então, você vai ter que usar essa capacidade e fazer duas coisas simultâneas, que é uma qualidade que a mulher tem, a não ser que isso seja uma propaganda, uma superestima da propaganda. Eu acredito que seja real isso, porque são mães, né? Mães têm que ser assim, senão o filho morre. Se uma mãe não for polivalente, os filhos morrem, caem no buraco, engolem, sei lá, coisas, e isso pode ser perigoso. Então, essa qualidade ela é real, ela existe nas mulheres. E vocês dão conta, sim, inclusive, de brincar com o netinho ao mesmo tempo em que me ouvem. Se vocês não têm tempo, ninguém tem tempo. Então, a gente tem que dar um tempo de encontrar um tempo dentro do tempo para aumentar o tempo. Mas tempo, eu sei que vocês não têm. Isso que vocês estão fazendo aqui é uma coisa sobre-humana, é quase anormal. Isso já significa essa capacidade feminina de ser. Então, vocês podem manter as câmeras fechadas, só não esqueçam que eu existo. Por favor, mantenham sempre a conexão, porque se eu fizer algum comentário, alguma observação, e se eu receber um feedbackzinho aleatório, pequenininho que seja de vocês, eu sei que eu estou sendo valorizado no meu esforço de compartilhar com você esses conhecimentos. E esse respeito que você dá ao conhecimento é que faz com que ele germine dentro de você e passe a ser real, para além de uma função básica que tem a tendência de manter você dentro da ideia ou dentro do conceito de que esses conhecimentos se tratam de mitologias. E sim, tem essa fase, que é a fase inicial, que é a fase mitológica, mas isso é apenas para aqueles que não fazem parte da família. Aqueles que não são familiares, aqueles que não são internos, a eles é oferecido a parte mitológica, para que eles vejam a mitologia, se encantem com a mitologia, achem belo a mitologia, gostem das histórias, mas ficam só aí. A parte interna é só para membros da família, para participantes íntimos, que é a realização, a percepção direta dessas informações. Tá bom? Então tem essas duas alas. A ideia aqui é um convite para que vocês entrem um pouquinho mais e façam parte da família, porque o contingente é genérico. Essas histórias já existem por aí, não precisa de mim para ouvir essas histórias. Inclusive, elas estão muito mais bem detalhadas em termos técnicos nos livros. Esses assuntos são para membros, candidatos a fazerem parte da família, que é um conhecimento mais interno. Então, aproveitem aí a oportunidade para fazer essa experiência, porque você pode, inclusive, gostar de aprender as coisas do ponto de vista interno. Isso pode gerar em você substâncias. E essas substâncias, eventualmente, podem se transformar em Ananda. E Ananda é o objetivo de toda a alma. Então, né, aproveitem, tá bem? Muito bem. Devi, para dar a sequência aqui, parece que você tem uma dúvida, não é? Você mencionou uma dúvida. Será que essa dúvida, será que essa esse desconforto que você tem refletiria também a preocupação, a dúvida ou o desconforto que outras pessoas também teriam? Será que você não é a única ou você seria a única que pensaria dessa forma? Então, qual é a sua dúvida, David? Qual é a sua questão para a gente dar sequência aqui? Nós falamos na outra aula de trás, né, explicamos um pouco como que se deu o processo, né? E paramos até onde o Ramachandra ter então pedido que a Devi, ou a Sita Devi, se retirasse do palácio, porque estava havendo comentários públicos a respeito do caráter dele, por conta de ter recebido Sita de volta após ela ter sido exilada, ter sido aprisionada no palácio de Ravana. E esses comentários suspeitosos insinuariam que Sita Devi teria sido, então, violada, tocada, contaminada pelas mãos do Ravana, e que Ramachandra teria, então, aceitado Sita Devi de volta nessas condições, e que isso não é apropriado para um homem da civilização védica, que Sita Devi deveria ser abandonada como um produto que foi contaminado ou leite que foi tocado pelo veneno de uma serpente. E a história indica que a Sita Devi se retirou do palácio. Até esse ponto, né, ficou falado até esse ponto. E agora,
a partir dessa situação surgem algumas, vamos dizer, né, questões. E aí eu vou passar para você, tá bom, David? E você, então, se você tiver dificuldade, eu te ajudo, tá? Mas você pode expressar aí essa dúvida coletiva. Pode falar. Sim. Então, considerando várias coisas que eu acho que não fecham a conta. Primeiro que Ramachandra ele é o exemplo de Dharma perfeito, por isso que ele é assim mais venerado na cultura védica, no hinduísmo, né? Ramachandra tinha uma moral perfeita, era dármico perfeitamente. Sita Devi também era o exemplo do Dharma perfeito, da pureza da princesa, né? Do ser feminino perfeito, totalmente puro, casta, fiel a seu marido. E pelo que eu também estudei, porque eu também fiz pesquisas sobre Ravana, não é realmente o que é contado, ele era um nobre, bom, ele era um grande materialista, mas ele era estudante dos Gandharvas, ele tinha uma voz belíssima, ele era muito belo, e primeiro, então, assim, eu não sei até que ponto é verdade que ela foi contaminada por Ravana, e segundo, então, Ramachandra sendo o ser tão justo e dármico que ele é, com o amor puro por sua esposa, como é possível que ele teria banido ela do reino? Eu também sou sacerdotisa de Sitarama aqui na Nova Gokula, na comunidade. Eu sirvo as deidades de Sitarama, então isso também me afeta, né? Então eu queria entender a outra versão. Você, por favor, esclareça, porque é um ponto realmente que não fecha a conta, né? Da... Alguém gostaria de tecer algum comentário mais ou fazer alguma observação em relação a isso? Eu sei que muitas das pessoas que estão aqui não estão familiarizadas com esses temas, né? Porque eles teriam que, primeiramente, conhecer o Ramayana, né, na história do Ramayana. Então, a gente está colocando algumas coisas aqui para aquelas pessoas que entendem um pouco mais. No futuro, esse vídeo, né, que está sendo gravado, vai ser disponibilizado, pode também ser acessado para poder, para fins de estudos, mas a gente está partindo do princípio de que a pessoa que está ouvindo já entende, já ouviu, pelo menos já ouviu a história do Ramayana, tá? E se você ainda não ouviu, a minha sugestão é que você, tá, procure saber qual é essa história do Ramayana. Inclusive, David, tem o desenho animado, né? Aquele Ramayana em forma de desenho animado. Seria muito interessante, Rosa, se ele já ficasse disponibilizado para o grupo, né? Seria, assim, fácil, facilitado para eles, para que, caso eles, né, queiram conhecer a história, assistir, tem um desenho animado, assim, que conta bem a história. É lúdico, né? É animado, né? Mas dá para ter bem, assim, uma ideia do Ramayana a partir daí, tá? Então, tem os livros que contam a história completinha e, enfim, né, pode ser acessado por qualquer pessoa. Atualmente, esse conhecimento está disponível em qualquer parte. Pode falar dele. Queria acrescentar, se ele realmente tinha um amor verdadeiro por Sita, o amor tem emoções, tem sentimentos. Então, como ele parece tão cruel, que assim se desabdicou por nada e depois baniu ela para fora, isso também faz sentido. E também tem o problema, né, enquanto mulher, né, eu acho que você, enquanto mulher, ou vocês, enquanto mulher, né, enquanto mulheres, Brahmachandra, ele, Brahmachandra, ele é apresentado ao público como sendo um avatar do Senhor Supremo, o que eles, né, vão chamar de encarnação de Vishnu, né? É uma expansão direta de Vishnu, é um avatar de Vishnu, e Vishnu é a suprema personalidade de Deus, a pessoa suprema, e, eventualmente, os devotos são chamados a adorar Brahmachandra como sendo a pessoa Deus. E entre esses devotos, há muitas mulheres envolvidas como devotas do Senhor Supremo. E para essas mulheres que se identificam com a Sita, como é que, né, uma mulher devotada ao Senhor Supremo assimila ou interpreta essa ação de Ramachandra de banir a Sita Devi, grávida, do palácio
no momento de fragilidade dela, com base numa fofoca pública. Né? E como é que essas mulheres devotadas conseguem continuar oferecendo reverências, flores, respeito e considerar que o Supremo é justo em todas as instâncias? Então, qual teria sido a injustiça praticada pela Sita Devi que justificasse o banimento da associação pessoal da pessoa do Sr. Ramachandra e ainda assim ele continuar sendo considerado por essas mulheres devotadas a ele como sendo a pessoa mais justa, ou a pessoa mais moral, ou a pessoa em quem ela deveria ou poderia abrigar-se plenamente para a sua segurança e proteção. Se ele próprio não foi, eventualmente, correspondente a essa expectativa com a própria Sita Devi, o que dirá de vocês? Então, como você pode abrigar-se em uma pessoa e que eventualmente pode te banir por conta de uma fofoca pública? É seguro abrigar-se nessa pessoa? Então, para aqueles que, né, vivem a devoção, para aqueles que são dedicados, né, ao Senhor Supremo devocionalmente, esses tipos de, vamos dizer assim, observações ou questionamentos normalmente são proibidos, por conta de que a ausência de respostas coerentes pode gerar o quê? Confusão e a perca da fé, a contaminação da fé. Isso pode abalar a fé da pessoa. Talvez, se você é um devoto do Senhor Supremo, da pessoa Deus geral, genérica, é possível que você, em algum momento, pense que como pode que eu me abrigue na pessoa Deus, se uma vez lá atrás ele já tenha me banido da sua presença? É seguro para mim abrigar-se em Deus, uma vez que eu já fui banido uma vez? Aqui estou eu, num reino distante, num reino rebelde, cercado de pessoas que não são, vamos dizer assim, muito confiáveis, e o motivo pelo qual nós estaríamos aqui seria pelo fato de nós termos sido banidas como almas da presença de Deus. Então, dependendo de como é a situação, dependendo de como o contexto é apresentado para nós, isso vai gerar em nós ânimo ou desânimo. O fato de nós não olharmos frontalmente para o problema não indica que o desânimo não nos atinja, né? O fato de nós não enxergarmos o problema ou fingirmos que o problema não existe, não significa que o problema deixa de existir. Com a saúde, por exemplo, do corpo, é muito comum que pessoas usem essa técnica, finjam que o corpo não tem problema, ou que desconsiderem os sinais do corpo, e o resultado é uma enfermidade agressiva que pode levar a pessoa a óbito. Então, do ponto de vista espiritual, a nossa ignorância ou a nossa conivência, o que seria uma espécie de cinismo, que é uma certa falsa devoção, em que nós somos devotados a alguém ou a algo que nós, no fundo, secretamente, em silêncio velado, desconfiamos ou tememos. Então, o que nós queremos é ter uma experiência livre de medo para poder amar. Se houver medo, desconfiança e críticas secretas, por mais que elas não surjam, ou por mais que elas fiquem afogadas por detrás de orações e glorificações e atos de fé,
não quer dizer que elas deixaram de existir ou que elas não estejam contaminando a sua percepção de Deus, a sua relação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós trouxemos a público um problema real que, eventualmente, talvez você nem tivesse percebido que ele existia, mas que ele existe. E que, na medida em que você vai evoluindo, em algum momento você para e pensa, esse problema existe. Talvez você não tenha chegado até esse ponto ainda. E nós fizemos um atalhozinho para que você chegasse a esse ponto de aumentar os seus problemas aí em relação a essa compreensão. E agora nós vamos dar uma solução para isso, para que quando você chegar lá na frente e se deparar com esse problema, você já tenha ao menos uma alternativa de como ele pode ser solucionado de maneira coerente. Ok? Então vamos lá. Então, o Senhor Supremo, partindo do princípio de que Ramachandra seja a pessoa suprema, uma manifestação da pessoa suprema executando lilas, a nossa crítica, tecnicamente, o coloca no banco dos réus. Então ele está sob crítica e ele está sendo acusado de não ter sido justo, de ter sido cruel, de ter sido desumano com a Sita, que aparentemente, em todo o percurso da história, nunca teve uma ação que justificasse uma punição dessa natureza. Mas ainda assim, ela sofreu uma punição desproporcional, injusta e cruel. E nesse caso, o Ramachandra vai para o banco dos réus, na nossa crítica, na nossa observação. E aí, o que a gente tem que fazer agora é absolvê-lo dessa acusação, torná-lo inocente dessa acusação. Mas essa acusação, ela existe. Ela pode ser até secreta ou enterrada no fundo do coração, mas ela não deixa de existir, porque está muito bem escondida. Ela existe. E na medida em que você evoluir, ela aparece. E tem que ser resolvido. Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, tá? Veja bem, olha só. Vamos lá. Vamos começar pelo seguinte ponto. Vamos pensar. Vamos ser racionais aí, tá? Quem é o verdadeiro autor do Ramayana? A Na aula Sita. passada eu falei. A Sita. Sita Devi. Ela é a verdadeira autora do Ramayana. Foi ela que ditou o Ramayana para o Valmiki Muni. Ele se tornou Valmiki Muni por iniciação dela mesma. Ok? E ela ditou o Ramayana para ele, e ele então registrou o Ramayana. Aqui entre nós humanos, tem um ditado que diz assim: o vencedor conta a história que quer. Não é? Mas Ramachandra não contou a história. E, tecnicamente, ele foi o vencedor. Mas ele, pessoalmente, não contou a história. Quem contou a história foi a Sita. E, nesse caso, a Sita Devi, ela também teria sido vítima de uma injustiça, porque ela foi banida. E, após o banimento, foi que ela escreveu a história. Ok? Então, tecnicamente, ela é a autora do drama. Ela tem a autoridade de ser a autora do drama. Agora, vamos pegar e trazer a Sita para a posição original dela. A Sita Devi, tá? Ela é o aspecto feminino posterior de Deus, tá? Nos palácios reais, nas histórias dos palácios reais, no protocolo da realeza, é assim que funciona. A pessoa chega, encontra o rei, não a rainha. Quando é que a rainha aparece? Apenas em ocasiões extremamente seguras e festivas. Ou quando o rei quer expressar a sua imensa boa fortuna, apresentando a rainha em público.
Eventualmente, em ocasiões de extrema necessidade, a rainha aparece. Normalmente, a rainha não aparece. A rainha permanece oculta nos aposentos reais e ela aparece eventualmente em ocasiões extremamente especiais. Não é? Assim? Agora, o mundo todo, se você sair por aí na rua e perguntar para qualquer pessoa o conceito Deus é masculino. Você pode perguntar para uma criança, você pode perguntar para um bêbado, você pode perguntar para uma mulher, você pode perguntar para uma freira, você pode perguntar para uma yogini, você pode perguntar para um motorista do ônibus, para quem você quiser. O conceito Deus é sempre masculino. Raramente ele vai assumir uma característica diferente. O arquétipo natural, Deus masculino. E por que é assim? Se nós somos imagens e semelhanças do Senhor Supremo, por que ele se apresenta ao mundo apenas na sua forma masculina? Onde está a sua contraparte feminina? Por que não é mostrada? Por que não é revelada? Por que não é demonstrada? Por que não é explicada? Por que não é mencionada? Sequer mencionada. As pessoas vão para a igreja e rezam para Deus. E quando elas fecham os olhos para rezar para Deus, elas pensam em quem? No Pai. O Pai é masculino. Onde está a mãe? Ah, Devananda, é a Maria, é a mãe de Jesus. Não. A Maria, a mãe de Jesus, ela é, apesar de haver uma intenção de transformá-la, né, nessa parte, esse aspecto feminino de Deus, é uma intenção que era uma intenção tribal, restrita aos católicos, especificamente. Fora daí, esse valor não é assimilável ou aceitável. Então, de um modo geral, predominantemente falando, Deus é um ser masculino, na sua instância inicial. Okay? Esse aspecto de Deus, ele é apresentado ao mundo dessa forma. Então, o mundo entende Deus como ser masculino. Assim como o, os visitantes de um palácio encontram primeiro o rei. Posteriormente, para os íntimos, eventualmente, a rainha está presente. Quando ocorrem atividades ou eventos para íntimos, então a rainha aparece. Ok? Dentro da cultura védica, a cultura védica é uma cultura que ela é, de um modo geral, proporcional às pessoas íntimas. Tá? Pessoal, me dá só um segundo, por favor. Eu ia responder quando ele perguntou por que Deus é visto como um homem, né? Aí eu pensei que a gente tem a ideia de que o Supremo é poderoso, a força, o poder de controlar, isso daí são qualidades de homem, né? A gente não imagina uma mulher controlando o mundo, poder com força. Eu acho que é isso também, que define que qualquer um imagina que Deus Todo-Poderoso é um homem. Você não imagina uma mulher, né? Com essas qualidades. É isso que eu pensei. Mas claro que também tem as qualidades femininas que não se fala, né? A fonte, a gente fala da fonte, Deus.
Minha fonte da beleza, do amor, da compaixão. Isso também é uma fonte. Aí seria a contraparte feminina, né? Deus. Bem, pessoal, peço perdão aí que entrou uma ligação aqui e eu tive que pedir a permissão para atender mais tarde. Bom, então, dando sequência, a cultura védica é uma cultura que, de um modo geral, ela é o equivalente de um ambiente familiar, tá? Para as pessoas que são relacionadas com Deus. Por quê? Porque nesses ambientes a parte feminina é mostrada. Para o mundo, de modo geral, a parte feminina é oculta. Fora da cultura védica, não há representações, ou não há exposições, ou não há teologia que alcance a realidade do aspecto feminino do Supremo. Tá? E, nesse caso, nós precisamos, de uma forma discriminativa, perceber, entender essa diferença inicialmente, para a gente poder compreender os outros fenômenos que estão em andamento ao redor dessa história aí. Tá? Então, você tem a cultura universal, ok? É a cultura universal que apresenta, que é a teologia geral que apresenta Deus. É masculino. Dentro do sistema de cultura védica, Deus também é apresentado como um ser masculino inicialmente. Entretanto, a sua contraparte feminina também está presente. E normalmente ele é apresentado dentro da cultura védica, primeiro apresenta-se a parte feminina de Deus e depois a parte masculina. Lakshmi Narayan, Sita Ram, Radha Krishna. Então, a parte feminina vem antes da parte masculina. Muito embora a parte masculina predomine no consenso geral, é a parte feminina que é apresentada. Gente, eu estou com um problema realmente grave aqui, tá? Eu vou precisar dar um minuto de atenção. Posso fazer uma contribuição? O Prabhu já deu algumas explicações, né? E quando a gente associa ao pai, né? A gente tem muitos pais que têm comportamento de mãe, né? Que são amorosos, que são acolhedores, carinhosos, para além de cumprir os deveres de prover, de proteger. Mas quando a gente associa normalmente essa ideia do masculino, a gente pensa muito no masculino biológico, que é aquele que é programado para espalhar as sementes, né? Enquanto a fêmea o feminino é que ficaria cuidando dos filhotes. E o macho, ele seria programado para ficar num ambiente, assim, num ambiente externo, fazendo a proteção e recolhendo os frutos ali para prover. Então, para fazer a manutenção da prole, seria um papel, seria providenciar coisas para que a parte interna funcionasse, para que a fêmea pudesse ter os filhotinhos. A gente associa às vezes. Exatamente. Exatamente, essa função, tá? Então, uma vez que nós temos essa diferença cultural, do ponto de vista da revelação Deus, você tem o mundo, que para o mundo Deus é homem, masculino, predominador, poder. A cultura védica não é uma cultura refinada, especializada em acolher membros íntimos da família, como se fosse a parte interna do palácio para convites ou para convidados. Então, nesse momento, é que a parte feminina do rei, a rainha, é apresentada no público. A rainha não é apresentada para o público geral, para o povão, exceto em ocasiões muito especiais. Nesse caso,
a parte feminina do Supremo é apresentada ao público dentro da cultura védica, que é considerada o aspecto íntimo da evolução do ser. Chama-se Aryans, que significa seres civilizados com conhecimento do valor intrínseco da forma de vida humana, o que significa pessoas refinadas espiritualmente. E aí essas pessoas, é revelado a elas, para os membros da cultura védica, o aspecto feminino da pessoa suprema, que predomina na transcendência, é o aspecto feminino. Então, vamos imaginar que você vai ao céu agora. Ali, o que vai predominar é o aspecto feminino e não masculino. Por quê? Porque o que predomina ali é amor. E amor é feminino. O poder é masculino, mas o amor é feminino. E o amor predomina sobre o poder na fase mais evoluída. Quanto mais evoluído é uma pessoa, tanto mais feminino essa pessoa se torna. É diferente de efeminado. Feminino significa maternal. Mais maternal fica essa pessoa. Então, quanto mais evoluído Deus é, ou quanto mais evoluído o aspecto Deus se apresenta, tanto mais feminino ele fica. E quando esse aspecto feminino do Ser Supremo transcende a ele próprio, assume a forma feminina absoluta, que é a Lakshmi. E nesse caso, Sita Devi é uma extensão da Lakshmi. Sita Devi e Lakshmi são as mesmas coisas. É a mesma pessoa. Tá? Bom, entendido essa parte, vamos voltar aqui agora para o drama em que nós estamos vivenciando. Uma vez que a Lakshmi, ou a Sita Devi, é a autora do Ramayana, essa autoria dela já vem muito antes, porque quando uma pessoa... Perdão. Quando um autor de um livro, quando um escritor, o autor de uma peça teatral, um engenheiro, um artista plástico, sabe, até um casal, né? Quando um casal quer ter um filho, ele já mais ou menos imagina como vai ser a carinha, um pouquinho de cada um, vai ser assim, ou como alguém vai construir uma casa, mais ou menos assim, né? Ou como um engenheiro vai construir um prédio, é mais ou menos assim, ele já tem uma ideia prévia, alguém que vai escrever um livro já sabe mais ou menos como é o roteiro, como é que vai fazer os personagens, o autor de uma peça teatral já tem uma ideia prévia do que vai acontecer. Sita Devi, a autora do Ramayana, já tinha esse planejamento antes de o drama acontecer. Então, ela já tinha esse script. Ela é a criadora do Ramayana. Ok? Muito bem. Quando ocorre o episódio, tá? Eu vou mencionar aqui um episódio em que Sri Chaitanya, que é um outro personagem dentro do contexto das expansões do Supremo, esteve na Terra fazendo as suas lilas, ele foi peregrinar no sul da Índia, que é um ambiente onde o Ramayana é extensamente entoado. Na verdade, o Ramayana ele é um livro das famílias indianas. Todas as famílias entoam o Ramayana. As crianças, a cultura védica é fundamentada no Ramayana. O Ramayana e cultura védica são a mesma coisa. O Ramayana é uma expressão do conhecimento védico. E a cultura védica reflete o drama que é o Ramayana em si. Tá? Então, o Ramayana é fundamental. E Chaitanya Mahaprabhu, nesse passeio que ele estava fazendo no sul da Índia, encontrou um brahmana que estava chorando, sentado no pátio do templo de Sitarama. Ele estava chorando. Ramachandra observou esse brahmana, esse sacerdote, esse professor, chorando. E se aproximou dele e perguntou: querido brahmana, suas lágrimas estão me afligindo. Posso saber se por acaso alguém te ofendeu, ou te falta alimentos, ou se a sua saúde está prejudicada, ou se algum rei decretou algo que fere os princípios védicos? O Brahmana, então, respondeu da seguinte maneira: tudo está perfeitamente bem colocado, os reis são piedosos, a cultura védica está
piedosa, as pessoas são educadas comigo, não me falta alimentos, eu sou uma pessoa afortunada. Porém, há um espinho no meu coração que teima em não sair. E o senhor Amatiana, então, perguntou, por favor, me fale, porque eu não posso mais ser feliz vendo você triste. E ele, então, respondeu, como pode terem acusado Sita Devi de ter sido contaminada pelo Ravana? E como pode o senhor Amachandra, sendo o protetor dela, tendo-a banido do palácio, expondo-a à desproteção? Eu sou devoto do senhor Amachandra. Eu ensino as glórias do senhor Amachandra. Mas quando chega nessa parte, eu simplesmente me calo e choro de tristeza, porque eu não consigo entender como pôde ele ter feito isso. E isso me magoa muito, no fundo do meu coração. Então, Ramachandra foi ao templo e, através de seus assim, recursos místicos, ele recuperou uma escritura muito antiga, que contava trechos do Ramayana, e que era vamos dizer assim, uma espécie de tesouro arqueológico. E voltou e leu para o Brahmana. E nessa explicação, nesse texto, estava sendo explicado que, no momento em que a Sita Devi viu o Ravana chegando, porque o Ravana sequestrou a Sita Devi. Então ele se disfarçou de um sábio. A Sita Devi, ela é extremamente, digamos assim, devotada à cultura védica. Então, quando o Brahmana, o sábio, se aproximou para pedir caridade, ela jamais deixaria de oferecer a caridade. Entretanto, quando o Ravana chegou disfarçado de um sábio, ela já sabia que não era Ravana, que não era um sábio, era uma pessoa que estava disfarçada. Então, o que que ela fez? Ela fez uma extensão, ela estendeu uma expansão, ela gerou uma expansão dela, que na verdade essa expansão já existe, era conhecida como Durga, que é a contraparte, que é o que nós chamamos de natureza material, representada nessa forma divina chamada Durga. E a forma que é uma sombra da Lakshmi original, a Durga, é que saiu era um casebre, né, um calezinho na floresta, e essa forma é que foi tratado o assunto com Ravana. A Sita Devi original permanece oculta da visão humana, orquestrando o drama todo. Outro fato, a Sita Devi pediu que Ramachandra fosse capturar um veadinho dourado. Todos os animaizinhos, todos eles, eram controlados hipnoticamente ou telepaticamente pela Sita Devi. A Sita Devi era como se fosse um imã. E os animaizinhos eram como se fossem bolinhas de aço perto do imã. O que que acontece? Você coloca uma bolinha de aço perto de um imã forte. Gruda. Não é assim? Então, todos os animais do ambiente da Sita Devi tinham a Sita Devi como sendo... Eles eram todos pets dela. Qualquer animal, pássaro que passasse ali, ficava por ali ao redor da Sita Devi, como a abelha fica ao redor do mel. Então ela era cercada de animaizinhos, bichinhos de estimação, amiguinhos. Inclusive, se você ver as fotos do Ramayana, você vai sempre ver a Sita Devi cercada de bichinhos de estimação, como a Cinderela, não é? Na torre. Então, a Sita Devi, se ela quisesse ter aquele viadinho dourado, ela o teria facilmente. Ela não precisaria pedir que Ramachandra fosse capturá-lo para ela.
ela já tinha essa autonomia de que os animais vinham até ela. E, como se não bastasse, ela ainda pediu para que Lakshmana também fosse. Isso faz parte do plano dela, pessoal dela, para o desenvolvimento do próprio drama do Ramayana. Então, quando ela isola o Ramachandra e também o Lakshmana, ela então faz a segunda parte, que é a expansão dela mesma na forma da Durga. E Chaitanya Mahaprabhu explicou primeiramente esse ponto para o Brahmana, que o Ravana jamais tocou diretamente na Sita Devi. Ele recolhe uma expansão dela, que é a Durga, e essa expansão Durga deixa uma outra expansão. Porque Ravana não pode ter esse acesso. Então, ele leva uma Sita, que é um clone de um clone de um clone. A original permanece. Outra coisa, o Ravana, ele era culto. Ele era um devoto dedicado ao Senhor Shiva. Ninguém pode ser um devoto dedicado ao Senhor Shiva se não entender as escrituras, se não fizer peregrinação, austeridades, jejuns. O Ravana não era um demônio, uma pessoa mundana. Ele era um devoto de Shiva. Os devotos de Shiva eventualmente são chamados de asuras, mas Shiva é um sura, é uma divindade. Então, esses devotos de Shiva, ou eles são híbridos transitando para a divindade, ou já são pessoas divinas pelo contato de Shiva. Lembrando que Ravana, um outro aspecto que poucas pessoas conhecem é que Ravana, anteriormente, na história original, era Jaya Vijaya, que eram porteiros de um planeta Vaikunta, que é uma embaixada dentro da simulação, chamado mundo material, que estava exercendo a função de um Asura. Mas, originalmente, ele é um Vishnu Dutta, um associado de Vishnu, que, por um arranjo para que ocorressem as liras, assume a forma de um Asura, que era Ravana. Então, esse Ravana trazia no fundo do seu coração o seu amor e a sua devoção original pelo Senhor Vishnu, ainda que não estivesse plenamente consciente disso. Então, quando ele se aproxima da Sita, ele então se aproxima da Sita como? Ravana, na história, ele era muito poderoso. Ele se sentia muito poderoso. Então, ele não precisava vir e se disfarçar de um sábio, ele poderia já vir com todo o seu exército na floresta e já prender o senhor Ramachandra, já capturar a Sita, porque Ramachandra não tinha exército nenhum nesse momento. Não tinha Hanuma para protegê-lo. Ele estava sozinho com Lakshmana e a Sita. Eles eram frágeis, vulneráveis. E o Ravana sabia onde ele estava. O Ravana poderia ter ido com todo o seu exército, prendido Ramachandra, prendido Lakshmana e tomado a Sita como sendo propriedade dele. Caso ele quisesse fazê-lo, ele tinha condições de fazê-lo, porque ele tinha exército. Ramachandra não tinha. Ele estava vulnerável. A vitória do Sr. Ramachandra sobre Ravana veio muito tempo depois, porque ele formou um exército. Mas naquele momento ele não tinha exército. Então ele podia ter sido capturado ali. Mas por que o Ravana não o fez? Por que ele não teve essa atitude? Primeiro que ele se aproximou da Sita Devi da maneira correta, como um brahmana, como um sábio, de maneira respeitosa, pedindo caridade. Que é a maneira correta de se aproximar da divindade, da parte feminina do Supremo, com respeito e submissão. E a maneira como Ravana, entre aspas, captura a Sita, ele lança uma magia, que é um feitiço, e ela adormece. Então ele delicadamente a transporta para a sua carruagem, e ela é colocada na carruagem como uma rainha, como uma princesa. Ele, como um ser que é. Ele, como um ser. A luta, a batalha hoje está incrível para conseguir essa paz. Vamos ver se eu consigo aqui desconectar completamente os meus.
Muito bem. Então, retomamos, tá? O Ravana, ele tinha conhecimento de Vishnu, Lakshmi, Narayana, e ele sabia como é o procedimento qual é o procedimento adequado de lidar com a Devi, a deusa da fortuna, a Lakshmi. E a deusa da fortuna, ela está sempre num palácio real, cercado de confortos e cuidados. O que o Ravana faz? Ele transfere a Sita Devi, que está numa choupana, num casebrezinho, num chalé simples, no meio de uma floresta, porque Ramachandra fez isso para não chamar a atenção. Ele poderia ter construído um palácio, ele tinha recursos, mas ele não fez. Ele fez de forma discreta para não chamar a atenção. Mas o Ravana recolhe a Sita, pelo menos a contraparte dela, e a coloca num ambiente que ele considera correto, em um palácio. A carruagem do Ravana não era uma carruagem dessas prisões de Idade Média com grades. Absolutamente, era um palácio, uma carruagem real. Ele transporta a Sita para a cidade de Lanka, que era extremamente opulenta e riquíssima, e a deixa em um palácio sob os cuidados de atendentes. Ele nunca vai no palácio da deusa. Inclusive, ele nunca mostra a forma de Ravana para ela. Ele a transporta, na verdade, como um sábio, que ele assumiu a forma de um sábio. Então, a Sita nunca viu o rosto de Ravana, sequer. Ela viu o rosto do sábio. Da primeira vez. Depois que ela adormeceu, ela já não o viu mais. Quando ela despertou, ela já estava no palácio onde ela foi exilada, sem nunca ter contato direto com o Ravana. No desenho animado, vai aparecer a Sita lutando contra o Ravana, segurando, tratando ela com rudeza. Aquilo jamais aconteceu. Nunca, nunca, nunca aquilo aconteceu. Jamais. É porque é um filme, né? Aí um desenho, a pessoa cria um drama ali, mas nunca. Ela sempre foi tratada na dignidade que ela é como controladora dos diferentes universos. Ela nunca foi destratada ou maltratada. Ela sempre foi tratada com a dignidade real que ela sempre mereceu. E Ravana jamais tocou na Sita Devi. Então, eu estou traduzindo para vocês o que está escrito em mantras simplificados. Então, estou desmembrando esses mantras e contando a história. Quando a Sita Devi recupera a sua consciência novamente, ela já está no palácio, cercada de atendentes. Ela não vê o Ramachandra. E aí ela fica aflita. Onde está o meu senhor, meu Swami? E aí as atendentes vão informar que ela está sob o cuidado do rei Ravana, que vai fazer uma guerra com o Ramachandra. Por quê? Porque Ramachandra, o Lakshmana, machucou o nariz da irmã dele. E ele ficou aborrecido por isso, porque isso não é cavalheiresco. E a irmã de Ravana é da família real. Então, um membro de uma família real, uma mulher, foi desrespeitado. Enquanto um membro de uma família real, uma mulher, é desrespeitado, o rei tem o direito de declarar guerra contra o outro reino, que o Helena de Troia, por exemplo. É basicamente isso. Então, como a irmã de Ravana foi desrespeitada, sendo ferida por Lakshmana, Ravana tinha o direito de declarar guerra contra o Ramachandra. Mas como ele sabia que tinha uma mulher envolvida, ele primeiro foi, recolheu essa mulher para proteger essa mulher adequadamente e depois sim declarou guerra aos homens. Isso é cultura védica. As mulheres e as crianças são protegidas. Os homens podem lutar entre si, mas as mulheres, de forma alguma, devem ser envolvidas. Ravana teve essa atitude. E, disfarçado de Brahmana, sequestrou a Sita não com a intenção de desposá-la ou tê-la, porque ele não tinha
essa índole com relação a Sita. Ele nunca tocou nela e nunca pretendeu tocá-la, de forma alguma, absolutamente. A descrição de que Ravana teria ficado encantado com a beleza da Sita, quem não ficaria? Todos ficam, os animais, as árvores, todos, absolutamente todos, inclusive Ravana. Mas ele não tinha intenção maliciosa de tocá-la. Assim como uma pessoa pode ficar encantado com a beleza de uma mulher, mas não necessariamente isso indica que ele tenha a malícia de querer tocá-la, porque as mulheres são encantadoras, todos se encantam pela beleza delas, crianças, velhos, mulheres também, homens, pessoas religiosas, não religiosas, espirituais, todo mundo se encanta com a beleza feminina, mas isso não significa que a pessoa que se encanta com a beleza feminina, necessariamente, automaticamente, também já quer possuí-la. Eu sei disso porque eu sou um homem e eu tenho encantamento pela beleza feminina. Eu tenho várias alunas que são lindas. A minha filha é simplesmente linda de doer o coração. Isso não quer dizer que eu tenha impulsos de dominar ou ter acesso às minhas alunas ou pessoas que circulam. Existe um encantamento, um amor puro que não envolve malícia e sedução erótica. Essa instância existe. Pode ser que os homens, a maioria deles, não tenham essa dimensão, mas que ela existe, ela existe. E alguns homens, sim, alcançam essa dimensão. Eu sou um deles. E as minhas alunas são testemunhas disso. Eu faço parte da cultura védica, então, naturalmente, o meu comportamento é védico. E aí, o que acontece? O Ravana era parte da cultura védica, ele tinha comportamento védico. Então, ele não tinha intenções maliciosas com a Sita. Ele tinha encantamento natural e ele foi para protegê-la do que aconteceria, porque uma guerra seria travada. E aí, como que ia ser feito isso? Além do mais, Ramachandra era o senhor adorável do coração de Ravana, no íntimo mais profundo, porque ele era um Vishnuduta, em última instância. Então ele não queria cometer essa ofensa ao senhor querido do coração dele, ofendendo a esposa dele, envolvendo ela numa guerra. E esse drama todo foi criado pela própria Sita. Ela criou a ilusão de um veadinho dourado. Ela criou o palco. E foi ela que pediu para Ramachandra: vai procurar o veadinho para mim? Ela poderia simplesmente bater as palminhas e o veadinho dourado viria até ela submissamente, docilmente, alegremente, do jeito que ela sempre fez. Mas justamente nesse momento, ela pediu que Ramachandra saísse, que Lakshmana saísse e que ela ficasse a sós. Expandiu uma parte que era uma expansão dela, não assim tão original, e continuou orquestrando todo o processo por detrás. Então, quando Ramachandra, quando o senhor Chaitanya explicou para o Brahmana que a Sita que Ravana havia levado era uma Sita sombra, era uma extensão, uma expansão da Sita, isso imediatamente acalmou o coração do Brahmana. Porém, ainda ficou o problema de ela ter sido banida. Quando o senhor Ramachandra voltou para Ayodhya, recuperou a Sita Devi e, enfim, eliminou Ravana, a guerra foi travada. Outra coisa, quando Ramachandra estava fazendo a ponte, Ravana sabia que ele estava fazendo uma ponte. Ravana já sabia onde Ramachandra estava, os movimentos, ele tinha espiões, onde todos os reis e chefes de estados, quando declaram uma guerra, têm espiões para saber o que o inimigo está fazendo. Ah, ele está dando esse passo, está dando aquele passo. É muito comum isso. Então, Ravana sabia que Ramachandra tinha reunido um exército, sabia que ele estava construindo uma ponte. Para Ravana, era muito simples, era só ir com o exército e criar confusão e dificuldade para ele criar a ponte. Cada vez que ele fizesse uma parte da ponte, ia lá, o exército de Ravana ia lá e destruía. E assim, os soldados de Ravana, de Ramachandra, não assim, teriam dificuldade de criar a ponte. Mas ele criou a ponte, uma ponte enorme, que durou dias para ser construída, na pura paz, sem nenhuma perturbação.
Isso porque Uravana permitiu que fosse feito assim. Senão ele já teria conseguido fazer isso. Esse evento fazia parte do próprio plano do Ravana, porque se você é o rei de uma cidade, de um país, é melhor você lutar no território do inimigo, porque aí você não prejudica o seu território. É uma questão racional. Então, como é que Ravana permite que Ramachandra venha até o território, até o palácio dele, para lutar no território? Entende? E seria muito mais fácil derrubá-los ou enviá-los durante a travessia do mar, porque eles estavam vulneráveis ali. Mas Uravana permite. Por quê? Porque Uravana, na verdade, nesse ponto, ele é um devoto do Senhor Supremo. Então, ele permite que o Senhor, para Uravana, todo movimento é uma oportunidade de trazer de volta o Senhor para si. O Senhor adorável dele para si. A brincadeira, por exemplo, do Ratha Yatra, em que os devotos de Krishna puxam aquelas carruagens com a forma do Senhor Jagannatha, tem essa função, que é puxar o Senhor Supremo de volta para si. Os devotos estão sempre tentando fazer isso. Inclusive, é muito mais prático trazer o Senhor até você do que você ir até ele. A distância é muito grande. E você não tem técnicas para chegar até ele. É melhor puxá-lo até você. É mais rápido. Com as cordas fortes da sua devoção imaculada. Ele não resiste a isso. E você consegue trazê-lo de volta. Como Uravana tinha em posse dele Bhakti pura, a devoção imaculada, o amor mais profundo que era a Sita Devi, então, para ele, foi super fácil trazer o Senhor até ele. Para poder vê-lo. Para poder intercambiar, mesmo que seja num campo de batalha, como um drama, que satisfazia a lila do Senhor Supremo, mas ele também realizaria o seu desejo de ver novamente o seu Senhor face a face. Fazia parte do drama e da estratégia dele de obter o seu Senhor querido no coração de volta para ele. No aspecto externo, ele é malvadão, demonão e tal, etc. Na parte interna, o que está acontecendo tem essa função. E esses pequenos detalhes demonstram essa tese, não apenas sentimental, mas ela tem coerência, ela é racional. Ravana poderia ter capturado Ramachandra na floresta, ele não tinha exército nenhum. Se ele fosse um malvadão, querendo destruir, querendo fazer coisas ruins, ele já teria feito na floresta. Ravana permitiu que a ponte fosse construída, ele poderia ter destruído, poderia ter lutado ali, impedido. Mas ele não fez. Então, todas essas ações indicam que uma função subjacente está em andamento, afora a função externa, que é o que nós vemos como sendo parte do drama. Ok? Muito bem. Então, quando o Ramachandra vai e reconquista o reino e libera o Ravana, inclusive quando o Ramachandra atira a flecha no Ravana, o que acontece com a centelha que estava no corpo do Ravana? Entra no corpo de Ramachandra. A centelha sai do corpo de Ravana, quando Ramachandra finalmente lança uma flecha divina e mata o Ravana, a centelha, a alma, sai do corpo de Ravana e entra no Anahata Chakra do Senhor Ramachandra. Finalmente, a alma conseguiu o que ela queria. O Ravana foi muito estratégico. Porque ao sequestrar, entre aspas, a Sita, ele obriga o Senhor Supremo a vir até ele para que ele possa entrar no coração do Senhor Supremo. Eu acho que a gente deveria, sabe, usar essa técnica, porque funciona muito bem, funcionou. Com a diferença de que a gente não precisa levar uma flecha do Senhor Ramachandra, quem sabe uma flecha de amor no coração vale. Mas a técnica funcionou. Então Ravana entra, aí o Ramachandra vai, pega a Sita de volta. Aí, nesse momento, quando o Ramachandra toca na Sita, pega nas mãos da Sita, olha para a Sita dele, a Sita original reassume a sua forma, a sua posição. Aí é a Sita mesmo. Quando ele a vê,
e os dois se encontram nos olhares, é a própria Sita, que estava morrendo de saudade, porque enquanto está acontecendo esse processo aí, ela também está reclusa, ela está no exílio real. E nesse pequeno tempo é o suficiente para ela ficar com uma saudade infinita do seu querido do coração. Então ela retoma, nesse momento, e Ramachandra leva Sita Devi de volta para Ayodhya, onde eles são recebidos imensamente com uma festa gigantesca. E a vida segue em termos de felicidade. Eu vou dar a palavra para você, tá bom, Govinda? Só um momento, tá? No finalzinho eu passo para você a palavra. Nesse ponto, depois de algum tempo de convivência no palácio, todos felizes, Ramachandra tinha, todos estavam felizes, e Ramachandra tinha esse hábito, daquele hábito que é o chefe secreto, o chefe oculto. Ele assume a forma de uma pessoa comum, de um cidadão comum, à noite, porque durante o dia ele seria facilmente reconhecido, mesmo disfarçado, e durante a noite ele vê um casal, ele está passeando, né? Ele vê um casal, o homem, a mulher sai de dentro do chalé, da casa, carregando, vamos lá, uma mala, uma trouxa de roupas, alguma coisa assim. O homem sai na sequência e diz, olha só, no momento em que Ramachandra está passando, porque esse diálogo poderia ter acontecido em qualquer outro momento, mas acontece exatamente no momento em que Ramachandra está passando, disfarçado. O casal está tendo essa briga de casal, e o homem se aproxima da mulher e diz, você está achando que eu sou Ramachandra? Que depois de que a Sita foi contaminada pelo toque pernicioso do Ravana, ele a aceitou de volta, você está achando que eu sou como ele? Você, depois de ter dormido fora uma noite, muito embora você tenha dito que estava na casa da sua mãe, você dormiu fora uma noite sem me informar, e agora você quer que eu a aceite de volta? Não me confunda com o Ramachandra, porque eu não sou o Ramachandra. Ele está descumprindo o Dharma. Eu não. Você tem que ser banida. Esse diálogo foi falado na frente do Sr. Ramachandra. Tecnicamente, o casal não sabia que era Ramachandra. Ramachandra era só um observador, um transeunte, um passante que parou para ouvir briga do casal. Quem é que não para ouvir uma briga do casal? A pessoa pode até continuar andando, mas a orelhinha fica paradinha lá na briga do casal. Não é assim? Mas é assim. E Ramachandra parou e ficou vendo o casal brigar, com a intenção de ir apaziguá-los. Mas quando ele ouviu a queixa do homem, ele ficou petrificado, em estado de choque. E pensou, mas a minha Sita era inocente. Ela não deixou a casa dela porque ela quis. Ela foi sequestrada. Só que a população não sabia. A história não tinha sido contada nos detalhes. Não havia um livro, não haviam... Os poetas não tinham escrito a história porque ele estava no exílio. E normalmente os poetas eles vão descrevendo os feitos heróicos do rei enquanto o rei está executando esses feitos heróicos. E quando o Ramachandra estava executando os feitos heróicos dele, não haviam poetas reais, porque ele estava num exílio no meio da floresta. E quando ele voltou, as pessoas eles estavam vivendo ainda o retorno da família e não havia uma descrição detalhada ainda. A população ainda não conhecia todos os detalhes, só sabiam que Ramachandra tinha ficado no exílio e tinha voltado. E que Ravana teria raptado a Sita e Ramachandra, nos detalhes, não sabiam. Então, essa parte, detalhes das funções, eles não sabiam. Então, esse comentário foi feito por essa família, inclusive, esse casal, como parte do drama, eles não são pessoas comuns. Pessoas comuns jamais falariam assim do Sr. Ramachandra. Um súdito
não teria sequer imaginação para falar uma coisa assim dele. Os súditos de Ramachandra o amavam. Eles tinham o coração derretidos de amor por Ramachandra, só de olhar, de pensar nele, os corações dos súditos dele se derretiam de felicidade e de amor. O Ramachandra se disfarçava para passear entre a população, não era para ver falhas no reino, era para ver como o reino dele era feliz. Era para desfrutar da felicidade dos seus súditos, dos filhos, de maneira que não chamasse atenção, não era para encontrar defeitos, é para reconhecer a felicidade. E aconteceu isso desse diálogo desse casal. E, sob hipótese alguma, qualquer súdito de Ramachandra teria essa imaginação de pensar isso ou falar isso da Sita Devi e dele próprio. Esse casal é um casal plantado ali, como parte do drama, para gerar esse atrito, para gerar esse drama no drama. Assim como Narada Muni, o Kansa já tinha algumas vezes desistido de Krishna. Ah, não vai dar em nada, não. Esse Krishna está lá na floresta, lá, se envolveu com um negócio de vacas, e pronto, eu vou continuar sendo rei aqui. Quando o Ravana estava baixando a guarda, o Narada Muni, que é um ente divino, se aproxima do Kansa e fala: não, Kansa, você está enganado. O Krishna está planejando vir aqui para te matar. E Krishna não estava fazendo nada disso. O Krishna só estava brincando com os amiguinhos dele lá. E o Narada Muni injetando lenha na fogueira. O Ravana já estava arrefecido, o Kansa, já estava tipo assim, tinha sido domesticado. Não, não vai dar em nada. Esse oráculo, de repente, aí foi um delírio meu. Não vai dar em nada. Mas aí o Narada Muni volta e fala: não, esse oráculo é verdadeiro e Krishna está planejando contra você. Você não deveria baixar a sua guarda. Por que o Narada Muni cria essa confusão, gerando distúrbios para Krishna em Vrindavana? Porque faz parte do drama. Faz parte do teatro. A coisa tem que andar. E como as pessoas se domesticam e o drama tem que acontecer, então vai lá e joga um pouquinho de lenha na fogueira, um pouco de combustível na fogueira, para o fogo crescer. Esse casal, ele é implantado dentro do drama para gerar atrito, para que o drama continue. Então, eles não são súditos comuns do reino. Eles são semideuses, cuja função no teatro era exatamente gerar esse contexto. E não deve ter sido nada fácil para esses atores fazer esse papel. Mas eles o fizeram. Quando o Ramachandra volta para casa, petrificado, ele informa a Sita. Não é que ele mantém isso em segredo. Você acha que Ramachandra, quem aí em sã consciência imaginaria que o Ramachandra ficaria em silêncio, confabulando na mente dele um plano para banir a Sita, sem comentar com ela? E quem aí, em sã consciência, pensaria que a Sita Devi não perceberia a alteração de humor de Ramachandra, de felicidade para uma tristeza profunda, a ponto de uma melancolia mórbida, um luto profundo de perder a amada dele? Será que a Sita Devi não perceberia alterações de humores no Sr. Ramachandra quando ele voltou para casa? Vocês, mulheres humanas, percebem seus maridos? O que dirá da Sita Devi? Quando Ramachandra chegou em casa, com aquele humor alterado, ela foi a primeira a perceber: o que está acontecendo, meu senhor? Por que você está assim? Revele a sua mente para mim. Eu sou a sua amiga querida. E ele, então, revela a mente para ela o que ele ouviu. E o plano da saída dela do palácio é traçado junto. É um plano coletivo. E isso a gente vai falar na próxima aula, porque, olha só, já são 8h46, eu sei, né, que vocês estão querendo saber mais sobre essa novela aí, mas
não dá para falar todos os detalhes, porque não é só falar os detalhes, porque se eu só falar os detalhes, sem contextualizar, fica parecendo que eu estou reinventando a história, que eu estou inventando uma nova história. E eu não estou inventando a nova história, eu estou apenas explicando os detalhes que não estão explicados nas linhas oficiais, mas estão entre as entrelinhas. E que você precisa conhecer o script do bastidor, do autor, para saber o porquê que aqueles eventos estão andando. Se você for só uma pessoa no palco assistindo, você não tem acesso a essas informações. Você tem que fazer parte da equipe de produção. Aí você tem acesso a esses pequenos detalhes. Então, o que nós estamos fazendo é mostrando entre as entrelinhas, alguns detalhes que não estão evidentes para o público em geral, mas que agora é necessário, por quê? Como nós trouxemos um problema à tona conceitual, Ramachandra precisa ser absolvido dessa crítica e dessa falsa denúncia de que ele é um abandonador, de que ele foi cruel, de que ele foi injusto, de que ele foi insensível, de que ele foi contraditório, porque depois de ter lutado tanto para ter a Sita de volta, ele simplesmente a manda embora por causa de uma fofoquinha. Como assim? Não faz sentido. Então, a coisa precisa ser bem explicada, para não parecer que ele é uma pessoa incoerente ou culpado da nossa acusação. E ele precisa ser absolvido, porque ele é inocente. E nós vamos fazer isso, né? Passo a passo. Então, eu preciso contextualizar, eu preciso dar metáforas, eu preciso justificar o que eu estou falando, porque se alguém que está acostumado a ouvir a história de Ramachandra me ouve explicar isso daí, vai dizer, Devana, mas eu não tenho culpa. Daí, sabe, eu preciso, eu coloquei o problema, e eu tenho que resolver o problema. E eu tenho como resolver o problema. E eu vou resolver o problema. Só que eu não vou conseguir fazer isso hoje ainda. Tá? Vai ficar para a próxima. Tá bem? Ok? Muito bem. Oi, Deva. Oi, Deva. Posso falar? Sim. Pode falar. Pode. É uma pergunta, um comentário? É um comentário. Muito Bom bem. dia a todos. Eu gostaria de fazer um comentário bem importante sobre esse passatempo, né? Vishnu tinha uma devota muito querida chamada Devavati. Essa devota, ela adorava ele, querendo ser esposa dele, né? E Ravana, quando viu essa devota em meditação, né? Ele tentou agarrar essa devota, à força, e aí ela amaldiçoou ele, que ele não poderia tocar em mulher nenhuma à força, né? Essa é a primeira maldição dele. A segunda foi quando ele Ravana tentou pegar a esposa do irmão dele, Ramba, a esposa do irmão dele, à força. E o irmão amaldiçoou ele, que se ele tocasse em alguma mulher à força, a cabeça dele explodiria em pedaços. Então, Ravana em nenhum momento tocou em Sita à força. O máximo que ele fez foi tocar nos cabelos quando ele colocou ela na carruagem, né, à força. Mas ele nunca tentou pegar Sita à força com pensamentos luxuriosos, porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele morreria. Esse é o comentário que eu queria fazer, só para lembrar. Então, quando você tem um evento, então você tem vários eventos paralelos, simultâneos, contando o mesmo evento, né? Então, se a gente levar em consideração, por exemplo, que o Ravana, a história do Ravana, né? O Ravana, ele, lá no início, antes desse processo todo, a gente sabe, né? As pessoas aqui na sala eventualmente não sabem, mas quem conhece o Srimad Bhagavatam sabe que Ravana é uma extensão de Jaya e Vijaya. Ravana e Kumbhakarna são irmãos. E eles são Jaya e Vijaya. Originalmente, os porteiros de Vaikunta, amigos pessoais de Vishnu. Amigos pessoais de Vishnu. Então, Vishnu dá a eles a missão de nascerem como grandes e poderosos asuras e por asura,
por Asura não significa necessariamente mau comportamento, como, por exemplo, Bali Maharaja, o pai de Prahlada Maharaja, é um Asura. Por Asura, quando a gente tem essas descrições de Asuras com comportamento malvado, cruel, etc., eles não são necessariamente esse arquétipo. Por exemplo, Duryodhana, ele era membro da família real ligado a Krishna, filho de Dhritarashtra. Dhritarashtra é irmão de Pandu, pai dos Pandavas. Então, eles eram de uma família, da mesma família de Krishna. E Duryodhana é considerado, nesse contexto, por ser parte da família de Krishna, um Surya, ou um Sura, ou um ser divino. E, nesse caso, Duryodhana ofende a Draupadi e, dentro do contexto, toca no cabelo da Draupadi. E tocar no cabelo já é considerado uma atividade demoníaca inculta, passível de punição. Tanto é que a batalha de Kurukshetra e a perda do reino foi em função dessa ofensa a Draupadi, a uma mulher. E Ravana, tendo sido já amaldiçoado por essa devota de Vishnu, a não poder tocar à força em nenhuma mulher, já teria sido explodido, mesmo ali naquele momento que ele pega a Sita. Então, as versões paralelas para explicar esses fatos, elas têm uma função didática de satisfazer um público imediato, mas se você pressiona as observações, elas não conseguem fechar a conta numa instância mais profunda da compreensão do texto. Então, você tem algumas versões que são aproximadas, mas não são muito completas, e versões que se encaixam muito mais perfeitamente dentro do contexto. Então, quanto mais para dentro você entra da Lila, tanto mais as versões mais perfeitas se encaixam mais perfeitamente. O Ravana, como nós dissemos, ele era um rei poderoso, muito poderoso. Ele não precisaria agir como um serial killer ou como um tarado na rua tentando agarrar as mulheres. Se ele quisesse ter essa deva, que seria uma mulher que estava, uma devota de Vishnu, que estava adorando Vishnu, para tê-lo como esposo. E o Ravana vê essa mulher e tenta agarrá-la à força. E como que essa mulher conseguiu se livrar de uma pessoa com braços poderosos, capaz de ter 10 cabeças? Como é que ela conseguiu escapar dessa pessoa? Né? E, ao mesmo tempo, Ravana, muito embora ele fosse considerado um Asura, ele tinha um reino muito bem organizado, riquíssimo. Você não consegue um reino muito bem organizado e riquíssimo com altos índices de pessoas desonestas e pervertidas. Você precisa de uma quantidade muito grande de pessoas honestas, ordeiras, cooperativas com o governo, para que o governo consiga prosperar, senão ocorre guerra civil. E quando você tem um rei promíscuo, decadente e violento, você tem uma população decadente. Então você tem um caos, você não tem um reino, você tem um caos. E o reino de Ravana era descrito como uma cidade brilhante, feito de ouro. As pessoas eram gentis, eles eram, inclusive, os irmãos de Ravana, dentro da história do Ramayana, eram altamente cultos em cultura védica e davam orientações altamente sofisticadas sobre como proceder com relação a uma mulher. Então, Ravana não era uma pessoa inculta, a ponto de tentar agarrar uma mulher no meio da rua, ou sei lá, na floresta, em algum lugar assim. Se ele quisesse obter aquela mulher, bastava ele dar ordens para que os soldados fossem até lá e a recolhessem e a preparassem para ser esposa dele. Ele não precisaria fazer esse movimento tão assim analógico de sair por aí como se fosse uma pessoa sem o que fazer, agarrando mulheres na rua. Não combina. É uma história paralela. Ele não precisaria fazer isso. Bastava uma ordem, ele era poderoso. Lembrem-se, ele enviou até a floresta para espionar a Ramachandra uma hoste de criaturas que tinham o poder e a capacidade de voar. Mariti, por exemplo, era um Asura, um demônio, uma Asura, que ele tinha uma espécie de barbatana abaixo. Quem tem esses esquilos que pulam de árvore, que voam, cobras que voam,
né? Animais que voam. Tem um peixe que voa, né? Tem um peixe que pula assim na água, abre umas barbatanas e voa. Então, ele tinha um exército de pessoas que tinham essa capacidade de voar e sobrevoar a região. Imagina uma pessoa que tem um exército desses à disposição, se precisaria agarrar uma mulher, a ponto de ser visto, inclusive, porque se a história foi contada, é porque outros viram. Bastaria um gesto para que essa mulher fosse obtida. E Ravana tinha poderes sobrenaturais. Essa maldição que foi dada a ele por uma mulher, os devotos de Vishnu, por exemplo, não amaldiçoam. Não é característica de um devoto de Vishnu amaldiçoar. Os devotos de Vishnu não amaldiçoam. Os devotos de Vishnu entregam a sua proteção nas mãos do Senhor Supremo. Prahlada Maharaja, por exemplo, é um exemplo disso. Prahlada Maharaja foi atacado, tentaram matar ele várias vezes, ele não jogou nenhuma maldição. Ele só meditou no Senhor Supremo, no Vishnu. Draupadi, por exemplo, ela era uma devota de Vishnu. Ela estava sendo insultada, ela não lançou nenhuma maldição. O que ela fez? Se abrigou em Krishna. Os devotos de Vishnu não têm a característica de amaldiçoar as pessoas. Então, essa mulher, que era devota de Vishnu e que queria ter Vishnu como esposo... Deva, eu posso... Oi. A maldição ele tomou do irmão dele. A Vedavati, ela, quando ele tentou tocar nela, ela se incinerou, ela se tocou fogo, mas antes ela falou a ele: eu vou encarnar e eu serei a causa da sua morte. Ela falou, que é a Sita. Sita Devi é a deusa original da fortuna. Depois a gente conversa. Não, mas eu preciso explicar isso aqui, né? Porque, afinal de contas, inclusive isso está sendo gravado, né? Porque outras pessoas vão assistir também, então eu preciso deixar isso bem claro. Estou falando, talvez você também tenha recebido essa versão e assimilado essa versão. O que a gente está colocando é que essa versão... Não, você, não apenas você, mas muitas outras pessoas também, né? Então, pega uma versão e, porque é uma versão relacionada com a história, fica parecendo que a versão é a versão correta. Mas existem algumas versões que não são versões autênticas, que não são versões de precisão. Elas são versões aproximadas, mas que não dão o efeito necessário dentro da versão original. Então, aí eu estou explicando por que não é consistente essa suposta devota de Vishnu ter amaldiçoado Ravana. Porque, primeiro, não é característica dos devotos de Vishnu amaldiçoarem. Então, possivelmente, essa história não é de precisão. Segundo, Ravana era poderoso o suficiente para neutralizar essa maldição. Imagina você ser um demônio, você, entre aspas, poderoso, ter todo o poder e não poder desfrutar de mulheres. Isso é terrível. É como você ser rico e ter infecção no estômago e não poder comer. É horrível. Então, o Ravana, ele poderia facilmente neutralizar essa maldição da mulher. Inclusive, quando o Maharaj Parikshit recebeu a maldição de ser picado por uma serpente, que foi essa maldição que deu origem a toda a epopeia do Srimad Bhagavatam, foi oferecido a ele a opção de neutralizar a maldição. E ele disse: não, eu não vou neutralizar a maldição, eu vou me utilizar dela para meu benefício, eu vou viver a maldição, porque ela é boa para mim. Então, maldições, dependendo da pessoa poderosa que recebe, ela pode ser neutralizada. Se uma maldição é lançada para uma pessoa fraca, ela naturalmente vai sofrer as consequências. Mas se a mesma maldição ela é ativada para uma pessoa... Só um minutinho, pessoal, um segundinho. Deixa eu só atender o telefone.
Bom, pessoal, desculpe aí, tá? A interrupção é que fazer ao vivo tem dessas coisas, né? Bom, Olha que coisa. Quando você estava falando, eu peguei o livro aqui e fui dar uma olhada. Olha que ok, ponto importante. sim, Essa Vedi, né? Vedavati, ela não é Lakshmi Devi realmente, não é. Porque ela encarnou como a Sita que Uravana pegou. Aí satisfez a vontade dela ali no momento, mas Sita é Lakshmi Devi. Interessante isso. então, Porque isso é ela até admissível, isso até é seria, possível, que porque uma ela vez, seria a causa da morte dele. Ela falou, né, na hora de morrer, e foi isso. Olha que interessante. Peguei o livro agora que eu estava então, lendo. aí isso pode até ser admitido, porque afinal de contas, quando a Sita expande uma forma, aí qualquer personagem pode assumir essa forma, porque é uma forma funcional, não é a original. Então, aí isso é admissível dentro do contexto. Sim. Mas, como eu estava falando, não é característica dos devotos de Vishnu amaldiçoar. E o Ravana teria o poder de neutralizar essa maldição caso ele quisesse, tá? Então, quer dizer, não procede, tá? Essa versão. A função interna, ela requer a sofisticação de linguagem que essa informação, ela não é compatível. Então, essas histórias em que um ser divino como Radharani, por exemplo, está amaldiçoando pessoas para ir para o mundo material, essas histórias, elas são versões incompatíveis, elas são versões genéricas, protótipos ou tentativas de explicações, são versões que são tentativas de dar uma referência e uma explicação, mas elas não são compatíveis com a tecnologia de informação exigentes para fazer imersão dentro dessa esfera, ou dentro desse âmbito, dessa instância das lilas, que são as partes internas. Nas partes externas, você pode ter centenas de versões, centenas de histórias, porque o que acontece? Tudo é aceito, bastou citar o nome de Ramachandra ou de Sita Devi, que qualquer história é aceita. Mas na segunda versão, na segunda etapa, na parte mais íntima ou mais perfeita da lila, essas versões elas são eliminadas. Tá? Quando você joga sementes na terra, muitas nascem, mas na hora que você vai fazer a seleção de quais exemplares vão prosseguir, ou quais você vai regar, só aquelas mais saudáveis são preservadas. Assim como na seleção natural. As espécies mais saudáveis são preservadas, as que não são muito resistentes são eliminadas. Dentro das lilas, isso também acontece. Algumas tentativas de explicação das lilas, elas não são consistentes, elas chegam até um certo ponto, mas elas se tornam incongruentes em alguma instância e elas não conseguem ir adiante por não serem compatíveis. Essa é uma delas, de que um devoto de Vishnu, uma mulher, somente uma mulher, né, de Vishnu que quer se casar, lança uma maldição. Devoto de Vishnu não amaldiçoou. Iravana tinha potência suficiente para não assimilar essa maldição, rejeitá-la. Ravana jamais tocou no cabelo de Sita, de forma alguma, absolutamente. Nem mesmo do protótipo, nem mesmo da expansão. Até mesmo a sombra de Sita Devi ou a sombra de Radharani são adoráveis para toda a criação. Ninguém tem acesso sequer à sombra desses seres, né, dessas potências transcendentes, que seja Sita ou Srimati Radharani. E mesmo essa sombra recebeu o tratamento adequado de acordo com a dignidade da Sita Devi. Tá? Então é isso, tá bom? A gente vai pausar aqui e nós seguimos então na próxima semana, tá bem? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, Govinda Lila, pela sua participação, pelos seus comentários aí, tá? Tudo é útil,
tá? Tudo é muito útil, porque isso tudo é didático. Nós estamos fazendo uma revisão do Ramayana. O Ramayana, ele é uma história existente, e a gente está fazendo uma revisão, atualizando as informações relacionadas a ela, e na nossa revisão, a Sita Devi é a autora original da peça, do drama, do Ramayana, e Ramachandra é inocente de todas as acusações. É isso que nós vamos postular aqui. Tá bem? Muito bem. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Obrigado. Hare Bom.